Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui novamente. Maravilha. Zé Márcio, é o seguinte, hoje vamos conversar nós dois, mas tem assunto pra caramba. Eu queria que a gente focasse mais na questão de inflação e juros, porque essa semana tem reunião do Copom, expectativa de alta da taxa básica de juros, mas a gente também teve hoje, segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando essa nossa conversa, o número do IBCBR, que mostrou uma alta da economia, uma aceleração da economia de 0,44% em abril. Isso tudo também tem a ver com juro, também vai pesar, também vai ser assunto na reunião de juros. Então vamos começar por aí. Hoje saiu esse número, mostra aceleração. Ele veio dentro da expectativa? Como é que você avalia esse crescimento da economia no mês de abril de 0,44%? IBCBR, só para explicar para quem está em casa, é tipo uma prévia do PIB, mas é medido pelo Banco Central e não pelo IBGE. Zé, é com você. Quer dizer, na verdade, veio um pouco abaixo das expectativas dos analistas de modo geral. Nós estávamos com alguma coisa em torno de 0,7 vezes 0,44. Então, quer dizer, veio um pouco abaixo, mas que isso não significa que a economia não esteja acelerando, não esteja crescendo. Pelo contrário, quer dizer, quando você combina esse BCBR de 0,44%, que é positivo, esse é um ponto importante, tá certo? Isso significa que a economia está crescendo, com o fato de que nós tivemos vendas no varejo bastante positivo, um crescimento de 3,8%, tá certo? Bem acima das expectativas. Da mesma forma, tivemos o volume de serviços crescendo bem mais do que as expectativas. A gente tem uma expectativa de crescimento do PIB positiva no segundo trimestre. Pelo menos os indicadores antecedentes estão mostrando um crescimento do PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2021. Esse é uma coisa importante, quer dizer, uma boa parte dos analistas até algum tempo atrás, até uma semana, 2 semanas atrás, estavam com a expectativa de queda do PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro, porque o primeiro foi surpreendentemente positivo, né? Nós tivemos um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado. Então, quer dizer, os analistas estavam, quer dizer, achando que existia uma certa antecipação desse crescimento que provavelmente iria gerar alguma queda no segundo trimestre. Mas os indicadores estão mostrando que não, que muito provavelmente vamos ter crescimento do PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro, o que convalida o fato de que a gente pode ter um crescimento do PIB em 2021 acima de 5%. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Eu acredito que essas expectativas estão começando a se mostrar perfeitamente razoáveis. Zé, hoje também saiu a reunião, perdão, o relatório Focus, né, sai toda segunda-feira, esse levantamento do Banco Central com o mercado financeiro, falando das expectativas para diversos números da economia. O Boletim Focus de hoje mostra uma expectativa para a taxa Selic de 6,25% no final desse ano. Hoje, ela está em 3,5% ao ano. Essa semana tem reunião do Copom, como eu já falei. Então, claro, a gente vai falar sobre o peso da inflação, né, que em 12 meses está em 8%, peso nessa decisão, mas eu queria que você começasse nos explicando qual é o peso do crescimento econômico, desse número de hoje do IBCBR, para a decisão de juros. Altera de alguma forma? E qual é a sua expectativa para a reunião dessa semana? Não, eu não acho que altera de forma significativa a decisão do Copom. Quer dizer, eu acho que o que a decisão do Copom vai estar olhando são basicamente três variáveis que eu acho que são super importantes. Tá certo? A primeira variável importante é o fato de que nós tivemos uma forte valorização do real entre a última reunião do Copom e agora. Né? Lá na última reunião do Copom, o real estava valendo 4,50, se eu não me engano, 4,40 por dólar, tá certo? Agora está em torno de 5, 5,05, ou seja, tem uma valorização aí bastante importante nesses 45 dias aí. Isso significa menos pressão inflacionária no futuro, né? Quer dizer, uma parte importante das pressões inflacionárias que a gente está vendo está relacionadas ao aumento de preço de commodities em dólares. Quando você tem
quando existe uma compensação com a valorização do real, esse aumento de preço de commodities em dólar, tá certo? Se reflete em menos inflação internamente do que quando você tem um dólar com um real constante ou um real desvalorizando, como aconteceu no início desse ano, no final do ano passado. Então, quer dizer, eu acho que essa reversão da trajetória do comportamento do real é muito importante e vai afetar certamente inflação no futuro. Então, acho que o Banco Central vai estar olhando isso sem a menor dúvida, ele vai estar fazendo as projeções de inflação dele utilizando um corte na taxa de câmbio, uma taxa de câmbio mais valorizada do que na última reunião. Consequentemente, isso vai gerar uma pressão para projeções de inflação mais baixas, certo? Esse é o lado positivo aí desse momento. Por outro lado, você tem duas variáveis que vão estar pesando nas projeções para cima, né? Quer dizer, a primeira variável é o fato de que a taxa de inflação está vindo sistematicamente acima do esperado, né? Quer dizer, a última IPCA foi 0,83% no mês de maio, bem acima das expectativas do mercado de 0,71%. Isso certamente vai afetar as projeções para a inflação do Banco Central negativamente, ou seja, vai para cima, né? Quer dizer, vai gerar uma projeção maior do que há 45 dias atrás, que quando foi a última reunião do Copom. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, a gente tem aí isso contrabalança ou não, a gente não sabe, mas atua numa direção oposta à valorização do real. A outra coisa importante é o comportamento das expectativas para a inflação. As expectativas para a inflação em 2021 e 2022 continuam em trajetória de elevação, ou seja, as expectativas hoje para 2022 são maiores que as expectativas de há 45 dias atrás. Consequentemente, isso faz com que as projeções de inflação do Banco Central sejam maiores do que eram há 45 dias atrás. Ou seja, você tem uma variável que está mostrando uma inflação mais baixa, que é a valorização cambial, e duas variáveis que estão mostrando uma inflação mais alta, que é a surpresa inflacionária e o aumento das expectativas para a inflação. Nossa avaliação aqui é que essas variáveis que estão apontando para a inflação mais alta vão mais do que compensar a valorização cambial, o que significa que o Banco Central vai ter que aumentar, na nossa avaliação, primeiro, vai aumentar a Selic em 0,75, como prometido, né? O Banco Central já tinha prometido lá na última reunião, aumentar a Selic em 0,75 nesta reunião. Acho que não vai ter novidade em relação a isso, mas eu acho que vão ter duas coisas importantes. A primeira coisa importante é que o Banco Central deve antecipar um novo aumento da Selic para a reunião de agosto, provavelmente de 0,75 pontos de porcentagem. Então, esse é um ponto importante. Mais uma vez, o Banco Central vai estar antecipando um novo aumento da Selic, como já aconteceu nas duas últimas reuniões. Mas, além disso, eu acho que o Banco Central deve retirar do comunicado a avaliação de que a normalização da política monetária vai ser parcial, que vai ainda sobrar algum estímulo da política monetária para a atividade. E aqui entra essa questão da atividade, né? Quer dizer, como a atividade está crescendo substancialmente, então, quer dizer, deixa de ser importante você manter um grau de estímulo na política monetária. Mas, por outro lado, quer dizer, como a inflação está surpreendendo em alta, como você tem expectativas crescendo, tanto a média quanto a mediana, para que o Banco Central readquira controle sobre as expectativas, essa questão da credibilidade, que é muito importante, vai ser muito importante o Banco Central simplesmente retirar do comunicado a ideia de que o ajuste vai ser parcial e que vai sobrar aí algum estímulo na política monetária. Nossa avaliação, nossa
a avaliação é que a Selic deve fechar o ano em 6,5% sem estímulo monetário. 6,5% é a nossa estimativa de juros neutro. Nós achamos que está na hora, sim, do Banco Central chegar até lá, tá certo? Pelo menos até lá. Quer dizer, as expectativas para a inflação estão crescendo muito fortemente, a inflação está vindo bem acima do esperado. Eu acho que o Banco Central deve adotar uma postura de combate à inflação nesse momento. Tá, então sua expectativa para o fim do ano está um pouquinho acima do consenso aqui, das expectativas Sim, mais vistas nos focos, né? sim, E exatamente. explica para a gente o que seria o juro neutro, que você falou sem estímulos monetários seria o juro neutro. O que é isso? Juros neutros. O juros neutro é aquele juros que, por um lado, ele não gera nenhum, quer dizer, ele é, é, não gera nenhum estímulo à atividade produtiva, tá certo? Ou seja, é um juros neutro no sentido de que com aquele nível de juros, a política monetária não está gerando nenhum estímulo para a atividade produtiva. Por quê? Porque com aquele nível de juros, você vai gerar uma taxa de juros no mercado tal que você não vai estar incentivando novos créditos e etc. Você vai estar mantendo o mesmo nível de estímulo, quer dizer, o mesmo nível de atividade, do ponto de vista da política monetária, o mesmo nível de atividade que você está tendo naquele momento. E, por outro lado, ele também não gera nenhuma redução na atividade, ou seja, nenhum aperto que faça com que a atividade cresça menos do que está crescendo. Tá certo? Então, aquele é neutro nesse sentido. Ele, por um lado, não gera nenhum estímulo para aumentar o crescimento da economia, mas também não gera nenhum estímulo para reduzir o crescimento da economia. Então, nesse sentido, é que ele é neutro. Quer dizer, ele é neutro no sentido de que ele não gera nenhuma pressão inflacionária, porque mantém a economia mais ou menos no mesmo nível, mas também não gera nenhuma pressão deflacionária, ou seja, não gera nenhuma pressão para redução da taxa de inflação. Certo? É nesse sentido que o juro é neutro. Zé, é o seguinte, outra coisa, a gente viu que o IPCA em 12 meses está um pouquinho acima de 8%, né, números divulgados na semana passada. O teto para esse ano é de 5,25%. Então você acha que o juro estando nesse nível, em torno de 6, 6,5%, é o bastante? O que mais que está pesando aí que pode colaborar para que a inflação volte a ficar dentro desse intervalo, né, da meta para 2021? Quer dizer, o que acontece é o seguinte, quer dizer, a inflação está atingindo esse nível aí, 8,6, deve aumentar ainda mês de junho, um pouquinho, tá certo? Por algumas razões importantes. Quer dizer, a primeira razão importante é o fato de que você teve um enorme choque de ofertas com aumento de preços de commodities no mercado internacional em dólares, né? Quer dizer, com aumento de preço de alimentos, aumento de preço de commodities metálicas, que gerou um aumento custo de produção de produtos industriais, que acabou gerando um aumento da taxa de inflação de produtos industriais e de um grande aumento muito importante nos preços dos alimentos. Isso se deve ao aumento de preço dos preços das commodities em dólares, o fato de que nós tivemos uma enorme desvalorização cambial desde o início da pandemia. O real desvalorizou mais de 30% desde o início da pandemia. Só para se ter uma ideia, quer dizer, se você pegar o choque de aumento de preços agrícolas em reais nos últimos 12 meses, e teve um momento que ele chegou a 80%. Os preços do IPA agrícola chegou a ter um aumento em reais da ordem de 80%. Isso é um choque de oferta muito impressionante. E então, quer dizer, esse é o primeiro componente aí da taxa dessa aceleração inflacionária. Aliás, para ser sincero, o grau de transmissão desse choque para os preços ao consumidor foi relativamente pequeno. Quer dizer, você teve um aumento de preço de alimentos e etc., mas certamente, quer dizer, em alguns alimentos até você teve um aumento de 2 dígitos e tal, mas nada parecido com os 80% que ela estava lá nos preços por atacado. Mas, de qualquer forma, esse é um ponto importante.
Além disso, quer dizer, nós tivemos lá nesse mesmo período no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, nós tivemos uma taxa de inflação muito baixa por causa do início da pandemia. Então, tivemos taxas de inflação negativas ao longo de março, abril do ano passado, o que significa que a gente está substituindo uma taxa de inflação negativa por uma taxa de inflação que é um pouco menor na margem do que foi no começo, no final do ano passado, mas ainda assim maior do que a taxa de inflação do ano passado. Isso faz com que a inflação de 12 meses aumente, que é o que está acontecendo. Agora, dado tudo isso, ainda assim existe uma surpresa inflacionária. A inflação está vindo acima do esperado e mais. O que é mais importante é que os últimos números de inflação têm mostrado que a taxa de inflação está se espalhando para outros bens na economia, que não só commodities, tá certo? Ou seja, está deixando de ser focalizado nos preços de commodities. Então, e é por isso que o Banco Central precisa de ser mais duro, exatamente para evitar que esse choque de oferta se transforme numa inflação generalizada. É isso que o Banco Central precisa evitar, porque se o choque de oferta se transforma em inflação generalizada, a política monetária se torna muito menos eficaz do que antes, o que significaria que você vai precisar de uma taxa de juros mais elevada para fazer com que a inflação caminhe para a meta. Agora, na margem, o que está acontecendo é que a taxa de inflação está caindo, na margem, menos do que o esperado, mas caindo. O que significa o seguinte, que a partir de julho, como a taxa de inflação ano passado o choque começou em julho, tá certo? As taxas de inflação no segundo semestre do ano passado foram muito elevadas. Então, o que vai acontecer é que a taxa de inflação esse ano vai começar a ficar menor do que a taxa de inflação do ano passado na margem, não em 12 meses, mas no Na último margem é mês. sempre na comparação com o mês anterior, né? Exatamente, tá certo? Isso significa que, a partir desse momento, a taxa de inflação anual vai começar a cair, porque você vai estar tirando um número muito alto e colocando um número mais baixo, tá certo? Isso, nossa avaliação é que a gente deve tender para uma taxa de inflação de 5,6% em 2021, ainda assim acima do intervalo da meta, mas bem menor do que os 8 e pouco por cento que vão estar aí em julho, em junho, julho. Então não vai dar tempo de entrar, até o fim do ano não vai dar tempo de entrar dentro da meta. Nossa estimativa é que não, mas, quer dizer, essa valorização, se o real continuar a valorizar, e nossa expectativa nesse momento é que o real vai continuar a se valorizar, e se os preços de commodities se acomodarem no mercado internacional, que também está começando a ter alguns sinais de que isso pode vir a acontecer, tá certo? Dado isso, se isso efetivamente acontecer, nós podemos ter uma inversão desse choque de oferta, quer dizer, podemos ter preços de commodities mais baixos nos próximos meses, o que tende a gerar uma pressão uma pequena, quer dizer, uma pressão deflacionária que vai compensar as pressões inflacionárias que vão continuar existindo, e aí, quem sabe, a gente até consegue entrar, quer dizer, fazer com que a inflação volte para o intervalo aí, que, que esse intervalo da política monetária, tá certo? Mas hoje nossa estimativa é que vai ficar em 6,6%, que está um pouco acima do intervalo. Bem, falando em inflação, a gente vê o IGPM absolutamente descolado do IPCA, e ele está em 37% em 12 meses, e o que assusta muito quem tem contrato de aluguel reajustado pelo IGPM, que é a maioria, né, a maior parte dos contratos tem esse ajuste. Como é que o caminho agora é que vai se estabilizar um pouco, ou a gente ainda vai ter IGPM muito forte? Com a queda do dólar que a gente viu nos últimos meses, talvez nem meses, né, semanas, a gente vê o IGPM um pouquinho mais brando. O que você está esperando para esse indicador? Quer dizer, o IGPM é um caso típico, né? Quer dizer, 70% do IGPM é índice de preço por atacado.
Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O índice de preço, que é a inflação no atacado, ela é repassada em parte para o consumidor, mas não é totalmente repassada para o consumidor. Esse eu acho que é o ponto importante. E o IGPM é um índice misto, né? Quer dizer, é um índice complicado, porque ele é 70% IPA, índice de preço por atacado, é, 20% índice de preço ao consumidor, tá certo? E 10% índice de preço de construção civil. Não tem muita lógica. Esse é um índice que ele existe por uma questão de tradição. Ele é um índice antigo, reconhecido, então, eu acho que tem credibilidade, então ele é utilizado um pouco por uma questão de tradição. Ele não é um índice que tem uma lógica econômica razoável. Tá certo? Mas ele tem, quer dizer, uma das tradições do IGPM é o ser usado para aluguel. A minha avaliação é o seguinte: eu acho que sim, que se é para o real continuar se valorizando, e como eu já falei, nossa avaliação é que ele deve continuar se valorizando, o único risco aí é o cenário internacional, quer dizer, o que o Fed vai fazer na quarta-feira com a liquidez internacional, qual vai ser o pronunciamento do presidente do Fed, isso pode afetar negativamente o real, mas nossa avaliação é que, nesse momento, o Fed não vai sinalizar com redução de liquidez internacional, então acho que o real deve continuar se valorizando aí nos próximos meses, tá certo? Então, dado isso, nós vamos ter uma tendência, um arrefecimento da inflação no atacado. Tá certo? Exatamente porque os preços das commodities em reais, tá certo, vão estar menos pressionados por causa da valorização cambial. E isso vai fazer com que o IGPM deve tender para um nível mais baixo, né? Quer dizer, e isso quer dizer, vai gerar menos pressão inflacionária no IGPM, porque o IPA, o índice de preço por atacado, é 70% do índice. Agora, o que está acontecendo é o que o mercado espera que deveria acontecer. As pessoas estão renegociando seus contratos de aluguel, saindo do IGPM e caminhando para o IPCA, que é um índice que tem mais a ver com o que está acontecendo no mundo real, no mundo do varejo, tá certo? Com os preços do dia a dia da economia. Então, quer dizer, eu acho que está tendo uma tendência de os caminhos saírem do IGPM, da indexação no IGPM para a correção com o IPCA, que faz todo sentido do mundo. Eu acho que o mercado vai caminhar nessa direção, já está caminhando nessa direção, e esse é o comportamento mais lógico. Você citou a liquidez internacional com relação ao Fed, seria esses estímulos, né? Quando ele coloca muito dinheiro no mercado, o dólar tende a se desvalorizar. Como isso também vai ser uma coisa a chamar a atenção do nosso público aqui na quarta-feira, o que a gente tem mais que prestar atenção no que o Fed vai acontecer na quarta-feira com o Fed? Que tipo de reflexo vai ter aqui para o nosso bolso, para a nossa economia? Os nossos investimentos. Bom, acontece o seguinte, quer dizer, vai ter uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, do Fed, né? Então, essa reunião é também na quarta-feira. O resultado dessa reunião deve sair antes da reunião do Copom. Tá certo? Então, nós vamos ter aí a super quarta, né? Quer dizer, dois eventos simultâneos super importantes. De alguma forma, se o resultado da reunião do Fed sair antes que o resultado da reunião do Copom, vai de alguma forma afetar a decisão do Copom, obviamente. Nossa avaliação aqui é que quer dizer, o Fed não deve mexer na taxa de juros. A taxa de juros básica dos Estados Unidos hoje está entre 0 e 0,25% ao ano, tá certo? Nós acreditamos que não vai ter nenhuma mexida aí na taxa de juros diretamente, e também não vai mexer em nada concretamente na liquidez. Quer dizer, o banco, o Fed continua comprando ativos no mercado financeiro, né? Quer dizer, aumentando a liquidez da economia, e nós achamos que neste momento, quer dizer, não vai ter nenhuma mudança no montante de ativos que o Fed vai continuar comprando aí nos próximos meses. Entretanto, o que pode afetar
o real afetar a economia brasileira é o que o presidente do Fed, o Jerome Powell, vai falar na entrevista pós-reunião do FONC, tá certo? Porque a pergunta que está hoje no mercado é o seguinte: quando que, dado que, da mesma forma que no Brasil, você tem pressões inflacionárias importantes acontecendo nos Estados Unidos, as taxas de inflação estão vindo bem acima das expectativas, tanto dos analistas quanto do próprio Banco Central americano, tá certo? Então, existe uma expectativa de que, em algum momento, o Banco Central americano vai reduzir os estímulos, ou seja, vai diminuir a volume de ativos que está sendo comprado no mercado financeiro, o volume de títulos que o Banco Central americano está comprando no mercado financeiro. A pergunta que tá aí no ar é quando isso vai acontecer. Até por enquanto, quer dizer, a expectativa é que isso só vai acontecer lá no final de 2022, no início de 2023. Mas já existem uma série de analistas que estão começando a ficar preocupados com o fato de que a inflação está vindo muito acima do esperado, tá certo? Alguns diretores do Fed já disseram que está começando a chegar na hora de começar a discutir a redução dos estímulos monetários, tá certo? Outros diretores, a maior parte, na verdade, tem dito que não, que essa pressão inflacionária é transitória, tá certo? Está relacionada aí a essa coisa da disrupção das cadeias produtivas, tá certo? Da falta de insumos para a produção de bens e serviços, então que isso vai passar com o fim da pandemia, mas, quer dizer, de qualquer forma, a grande pergunta é: o presidente do Fed, o Jerome Powell, vai dizer quando que eles vão começar a discutir, não é nem a diminuir, mas a discutir a redução dos estímulos? Essa é uma primeira coisa importante que eu acho que vai estar aí no radar e é importante prestar atenção, porque isso pode afetar a variação da taxa de câmbio no Brasil. Eu acho que, na nossa avaliação, a única coisa que pode prevenir mais a apreciação do real é exatamente um aperto na política monetária americana, uma redução de liquidez no mercado internacional, tá certo? Além disso, quer dizer, nessa reunião, os diretores vão colocar lá o que nós chamamos de DOTs, que são as previsões dos diretores sobre o comportamento da taxa de juros nos próximos anos, tá certo? Então, cada diretor coloca qual é a previsão que ele tem das taxas de juros nas próximas reuniões do FONC. E isso, novamente, pode afetar, porque os diretores podem aumentar a taxa de juros esperada por eles no futuro. Então, esses são os dois fatos aí que podem afetar a política monetária e o comportamento da taxa de câmbio no Brasil. Tá ótimo, Zé. Beleza pura. Super obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. A gente se vê na quarta-feira. Quarta-feira, então, tem programa especial sobre o Copom às 7h30, né, Zé? 7h30, exatamente. Na quarta-feira a gente tem aí uma live com o Roberto, né? O Botinha vai estar provavelmente presente, sobre o resultado do Copom. Vamos ver se eu cheguei perto de acertar, tá certo? Mas não é importante. Não, o importante não é, na verdade, o importante não é necessariamente acertar, o importante é tentar entender o que está acontecendo. Tá certo? É isso aí, isso que a gente vai fazer nessa live para explicar você de casa o que está no comunicado, das entrelinhas. Então, Roberto Mota e José Márcio Camargo, quarta-feira, às 7h30, aqui no canal da Genial Investimentos. Então, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Obrigada, Zé. Obrigada a você de casa. Um beijo e até a próxima. Ok, tchau. obrigado, até a próxima.